Hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco do termo lugar de fala. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Diversidade, que é um programa que tem como intuito trazer conhecimento sobre alguns dos termos relacionados aos grupos marginalizados da sociedade, que a gente vai tratar aqui como pessoas diversas, ok? Dito isso, vamos falar um pouco sobre o que é lugar de fala. Conforme eu estava pesquisando para para falar sobre esse tema, eu achei interessante e é um fato que eu não vi em muitos dos conteúdos, seja vídeo, texto, etc. Não, ou até pior, na minha opinião, né? Eu não vi destacado isso, mas que o conceito de lugar de fala, e eu vou dar até um exemplo bobo, né? Se você for procurar na Wikipedia, só tem na Wikipedia em português. Por que isso? O conceito, ele é... Vou chamar aqui de um conceito brasileiro, porque ele foi trazido a nós pela filósofa negra Djamila Ribeiro. Essa mulher, ela é muito legal, se vocês quiserem ver vídeos dela, ela fala muito bem, ela é uma pessoa extremamente inteligente e que dá certo orgulho de ver ela falar, porque, enfim, ela fala sobre temas muito complexos de uma maneira muito didática, sem perder a profundidade, mas de uma maneira que é fácil de todo mundo entender, e ela fala para todos, né? E é um conceito que ela trouxe pra gente num livro chamado O que é lugar de fala. E claro, né, no próprio livro e nas próprias entrevistas que ela dá, ela deixa claro que o conceito de lugar de fala tem origens, né, mais antigas, mas ficou muito famoso depois do livro. E vamos lá, antes da gente falar sobre os preconceitos ligados ao tema e falar sobre o real significado dele, como ele é algo extremamente positivo, que fique bem claro que eu sei que o que realmente trouxe à tona o tema de lugar de fala e algumas das razões pelas quais esse tema ficou muito famoso são temas relacionados com umas tretas de gente pseudo-famosa, tá? Eu não vou trazer isso, porque é um desrespeito à Djamila, porque foi ela que trouxe, e ela que fala sobre o assunto de uma maneira maravilhosa. As tretas disso, em que foi falado sobre o tema, e aí uma outra pessoa brigou com a outra, e aí isso, né, gerou muita gente falando que o lugar de fala é o lugar de cala e tal. É mais uma questão de preconceito. Eu vou deixar pra mim, quem trouxe, que deixou famoso, foi o livro da Djamila. Ela deixou famoso, e essas tretas foram acessórias. Foram uma coisa que não precisava, mas que teve, e aí que bom que alguma coisa boa, né, que foi familiarizar o conceito de uma maneira às vezes errada, que a gente vai tentar tratar aqui nesse vídeo, mas que na verdade é uma coisa muito positiva, tá? Então, se trouxe a discussão, ótimo, mas eu não vou ficar falando de tretinha de gente que se acha famosa na internet, tá bom? Então vamos lá. A gente já explicou um pouco, se eu não me engano foi o primeiro vídeo do Desafio Diversidade, a gente falou sobre o que é normatividade, né? E a gente pintou uma figura do normativo, né, que é o homem cisgênero, hétero, branco, sem deficiências, adulto ou jovem. Então a gente fez uma pintura, né, dessa normatividade. E por que eu retorno esse tema, né? Então o normativo que a sociedade espera é que as pessoas sejam próximas a isso. O mais próximo, melhor, mais privilégios a gente tem. Tá? Dando um exemplo próprio, né? Eu sou homem, eu sou cisgênero, eu sou branco, mas eu não sou hétero, por exemplo. Isso me dá muitos privilégios, tá? E aí, por exemplo, vai ter alguns temas, quando a gente fala de diversidade, que a gente vai falar sobre racismo, sobre machismo. E aí eu vou falar uma coisa. Lugar de fala não é algo que me proíbe, por exemplo, de falar sobre machismo porque eu sou homem. Vou dar um exemplo até melhor, porque o machismo, ele me afeta indiretamente pela questão machista que
o feminino é inferior e aí eu, como uma pessoa gay, ao gostar de homem, eu tenho uma característica feminina que isso me diminui. Então o machismo me afeta até indiretamente. Então eu vou falar uma coisa um pouco mais específica. Eu, que sou branco, eu não posso falar sobre racismo porque o racismo é um assunto para pessoas negras falarem? Não. Não é isso que o lugar de fala diz. Lugar de fala simplesmente é você entender de onde você está falando. Quando eu falo de racismo, eu falo como uma pessoa branca que nunca sofreu racismo. Eu tenho que entender que eu não tenho vivência de racismo. Eu já presenciei racismo, mas ele nunca me afetou diretamente, porque eu sou branco. Ao falar sobre machismo, me afetou muito menos do que afetou as mulheres à minha volta. O termo lugar de fala e o conceito de lugar de fala, ele serve para a gente, quanto mais próximo a gente está da normatividade, a gente entender que nós não somos universais. Quando um homem hétero branco fala que você é mulher, ele não se entende como homem. Você é específico mulher, eu sou geral, homem. Eu sou universal. E aí quando existe esse pensamento, que é um pensamento relacionado com a heterocisnormatividade, com a branquitude, quando o homem hétero cisgênero branco se vê como normativo, ele se vê como universal. Ele se vê como o normal. E ele se entende como a pessoa que pode falar sobre tudo, mesmo que ele não tenha uma vivência. Um homem hétero cisgênero branco, ele não sofreu com LGBTQIAP+ fobia. Porque ele não é gay. Porque ele não é LGBT. Então, quando a gente fala disso, a intenção do conceito do lugar de fala não é que você, homem hétero, cisgênero, branco ou qualquer coisa próxima disso, que você não deve discutir assuntos. Isso deve ser discutido a todo momento. Mas isso, a gente deve trazer dentro do nosso poder mais vozes para discutir esse assunto. Então, quando eu disse aqui, né, na Desafio Certo, que eu vou tentar postergar os temas de diversidade dos quais eu não tenho lugar de fala, por exemplo, eu não tenho lugar de fala quando se trata do racismo. A minha vivência, ela não deve ser priorizada com a vivência de alguém que é negro, que sofreu com racismo, diferente de mim que sou branco. Eu posso discutir racismo com vocês, mas a minha intenção é trazer mais uma voz dentro do debate, trazer a voz de uma mulher negra que sofreu com racismo. Quando eu for falar de machismo, que é um dos preconceitos relacionados com as diversidades, lembra que aqui não é desafio LGBTQIAP+ fobia, é desafio diversidade. Mulheres, como eu disse lá no começo, são pessoas diversas. Então, eu quero trazer pessoas para adicionar vozes ao debate. Certo? Resumindo essa parte que eu acabei de falar, você deve sim discutir sobre preconceito, racismo, machismo, LGBTQIAP+ fobia. Mas você deve trazer mais vozes. Outras vozes que têm vivência podem e devem ser estimuladas por você a participar desses debates. E aí você pode me falar que não tem nada a ver, então já que todo mundo pode falar, todo mundo pode falar. E por que tem que ser uma pessoa que pode falar? E outra, é mais os negros que falam de racismo, os brancos não falam tanto, então isso já está sendo respeitado. É mais as mulheres que falam de feminismo, então já está sendo respeitado. Não. Vamos lá, lugar de fala não é um conceito diretamente ligado com representatividade, tá bom? Mas hoje, quando a gente fala sobre temas relacionados ao exemplo bobo, machismo, como Lei Maria da Penha, contra o feminicídio, questões de natalidade, aborto, etc. Quem discute isso não são mulheres. Você fala, mas tem mulheres no Congresso? Galera, tem 10%, um pouquinho mais. Cargos de poder
uma representação ínfima. Hoje, os assuntos da diversidade são discutidos por pessoas normativas. A maioria, grande maioria dos deputados é hétero, cis, homem, branco. Se isso não traz uma certa revolta, ou pelo menos não te faz refletir um pouco sobre por que essas pessoas estão discutindo sobre assuntos das quais elas não têm vivência. Então por que é tão difícil trazer assuntos, por exemplo, como leis relacionadas ao racismo? Por que foi tão difícil? Leis relacionadas ao feminicídio, leis específicas para LGBTQIAP+. Por que é tão difícil trazer esse assunto dentro lá? Porque não tem representatividade. Por que é tão difícil? Porque a discussão que está sendo feita no âmbito do poder não são pessoas que têm lugar de fala. A gente não tem que fazer leis para as pessoas diversas. A gente tem que fazer leis pelas pessoas diversas. Porque quando um homem hétero, branco, cisgênero, está lá discutindo, ele não tem vivência. Ele nunca passou pelo racismo. Então, para ele, essa pessoa, esse deputado, é difícil para ele entender o quanto se sofre. Ele nunca passou por preconceito. E por que ele tem o direito de discutir sobre coisas? Porque discutir sobre assuntos que não dizem respeito a ele. Porque é verdade, você tem liberdade de expressão. Lugar de fala não é sobre você não discutir. Lugar de fala é dizer que mais pessoas devem discutir. E dentro da Câmara hoje a gente não tem isso. Isso é um exemplo, tá, gente? Por último, eu tenho que falar que dentro do conceito de lugar de fala, você pode e você deve discutir sobre preconceito. Qualquer que seja ele. Você deve, pessoa branca, deve discutir sobre racismo. Homem, deve discutir sobre machismo e feminismo. Hétero, você deve discutir sobre LGBTQ-fobia. Porém, se você puder trazer pessoas para esse debate com vivência nesses temas, é melhor. Então, em resumo, lugar de fala não quer dizer que você não deve discutir um assunto do qual você diz respeito. Porque tem as pessoas que falam que então eu não vou discutir, tem pessoas que falam, se não tiver uma pessoa negra eu não devo discutir sobre racismo. Não é isso. Você deve discutir. Você deve, pessoa branca, discuta sobre o racismo. Homem, discuta sobre machismo e feminismo. Hétero, discuta sobre LGBTQIAP+, fobia. Discutam. Mas se você pode trazer uma pessoa que tem vivência para esse seu debate, traga também. Não é sobre calar a sua voz, é sobre trazer vozes ao debate. E para isso você tem que entender que o lugar de onde você fala é um lugar de privilégio. Hétero, homem, cis, branco. Qualquer um desses fatores que você tenha, quando você vai falar sobre preconceito relacionado à pessoa diversa, você não tem a vivência. Portanto, você não tem lugar de fala. Quando eu falo sobre LGBTQIAP+, fobia, até dentro da sigla eu só posso falar sobre homofobia, que é o preconceito contra as pessoas de orientação sexual diferente, e mais especificamente sobre pessoas que gostam das outras pessoas do mesmo gênero que elas. Eu preciso, para debater com vocês transfobia, que é o preconceito contra pessoas trans, eu já deveria trazer uma pessoa trans para discutir comigo, para falar comigo. Eu preciso trazer vozes ao debate. Por isso que eu vou deixar dentro dessa discussão, dentro desse canal, quando a pandemia terminar, eu vou trazer sempre uma pessoa para gravar comigo. Porque eu quero trazer mais pessoas ao debate. Então, em resumo, tá? Lugar de fala não é sobre você se calar, e muito menos usar isso como muleta para falar que você não deve discutir determinado tema. Deve, pode, e além disso, deve e pode trazer mais pessoas com vivências diferentes da sua ao debate. E compreender que mesmo você sendo uma pessoa totalmente ou próxima do normativo, você tem um lugar de fala. E você tem que entender que o seu lugar de fala, às vezes, não é o mais adequado para falar de vivências relacionadas com preconceito. Certo? Pessoal, hoje o assunto foi esse, tá? Lugar de fala. Espero que tenha ficado claro
que não é para você se calar, é para você falar e trazer mais voz aos debates, tá bom? Se você gostou, siga Desafio Certo aqui nas redes sociais nossas. Também, se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. De qualquer forma, deixa um comentário aqui para eu saber o que você gostou ou não gostou. E também, se você tiver uma sugestão de pauta para o Desafio Diversidade ou para o Desafio Carreira, deixa aqui para a gente fazer esse vídeo para você. Tá certo? Então, muito obrigado pelo tempo que vocês passaram comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.